Torcedor do Flamengo, mais um vídeo aqui para o canal. Bora dar uma olhada aqui no ESPN FC, pessoal, falando da vitória do Mengão ontem contra o Cruzeiro. O Flamengo disparou na liderança do Brasileirão, fazendo uma bela campanha ontem, mesmo com muitos desfalques. Fez um bom jogo, conquistou um resultado muito importante. Créditos aqui na descrição, ESPN Brasil. Deixa o like para estar fortalecendo, se não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Olha o sorriso. Rapaz, eu vou dizer um negócio pra vocês aqui, assim, bem sério, né? Bem sério. O Flamengo perdeu muitos jogadores, teve outros machucados. Tem agora o caso do Gabriel, que já tem 5 jogos e foi poupado. Eu também não entendi porque que a torcida vaiou o Lohan. O Tite fala disso depois na entrevista, a gente pode ouvir. Ele tem 17 anos, gente. Ele vai errar. Ele vai errar. Deixa que é bom que ele erre, porque ele vai aprendendo dentro de campo com esses erros dele. Agora, esse rapaz aí, ó... Gente, o Flamengo perdeu 5 jogadores para as seleções. Outros tantos machucados, ainda em recuperação. Cebolinha, que era um dos melhores em campo. Outros tantos bem votados, que também ficaram fora. E aí, sabe o que aconteceu com o time do Flamengo? O Coringa botou o time no bolso. Tomou conta do time do Flamengo. Enquanto o pessoal tá fora, quem tomou conta foi o Gerson. O Gerson tomou conta do time do Flamengo. Fez outro jogo espetacular. Mas quando o Lohan saiu, ele tomou conta mais ainda. Porque ele jogou um pouquinho mais pra frente. Tomou conta de... Esse é um cara que tomou conta do time do Flamengo. E esse é o mérito dele. É o mérito dele. Porque ele volta a jogar bem com a camisa do Flamengo. Ele volta a ser aquele jogador que todos querem, inclusive na seleção brasileira. Porque esse jogador interessa muito para a seleção do Brasil. O cara que tem potencial para marcar, o cara que tem um poder de definição enorme, o cara que arma a jogada, o cara que chega dentro da grande área. O Gerson ontem... O Pedro não vou falar, porque o Pedro tem menos de um jogo para fazer gol nessa temporada. Que dia é hoje, Pascoal? Hoje é dia 1º. De julho. O Pedro tem 24 gols dia 1º de julho. Não, você tem uma ideia. Vai pra quantos esse ano? É uma ideia de 48, né? Porque já é metade de um ano, então mais metade. Apesar de que o segundo turno... Calma que tem menos jogos, tem um enfrentamento mais tem difícil. Libertadores, tem Copa do Brasil. Mas ele tem condição de ultrapassar a marca de 40 gols no ano. Tem, mais de Essa 40. média? Tem. Não, condição ele tem, Condição claro. ele tem. Tanto que o Pascoal estava falando aqui, e eu estava pensando o seguinte, Zinho, eu concordo que o Gerson é brilhante, tem sido brilhante nesse time, tem carregado o meio-campo nas costas, voltou a ser realmente o Coringa, né? Cada hora está numa posição diferente. Mas se a gente for fazer uma análise de melhor jogador, eu fico em dúvida entre ele e o Pedrozinho. O Pedro é artilheiro, né? É o cara do momento final, é aquele que fica marcado muito com a torcida. Quem faz gol não tem jeito, né? Aí a turma que carrega o piano, a turma que é o equilíbrio do time, não são todos que enxergam isso, né? Sei bem do que eu tô falando. Então, assim... Você carregou muito, né, Zinho? Completam, né? Eu tô naquela assim que a minha análise é mais do conjunto. Então, no conjunto, esses dois jogadores, um é o que cria, mas também ajuda para marcar pra caramba, né? Ainda mais sem o De La Cruz, ele está jogando como um segundo. Depois, quando o Lohan saiu, ele passou a ser o armador ali, mais para frente, né? Porque aí coloca mais um volante ali. Mas, dois jogadores espetaculares, né? A gente está falando de 2 jogadores nível de seleção, nível Europa. Pedro e Gerson fazem a diferença, são jogadores importantes. Tanto é que o Flamengo, com todos esses desfalques, com todos... Tem jogadores na seleção, mas tem jogadores lesionados, né? Problema daqui, problema dali. Tem jogador que sai, não sai, como é que é? Tem proposta, não tem proposta. Não vai nem para o banco, que foi o caso do Gabigol, que poderia ser uma opção no banco. Ontem era aquele dia, Pascoal, que o Tite olhava para o banco e ele não ficava sorrindo tanto, não. Não, ontem não teve sorriso, não. Esse sorriso que você faz aí... Peraí, o fulano não tá bem, não. Vou olhar aqui. Mas deu sorte, né, Zinho? Porque o Verton, por exemplo, quando entra bem. Não, a molecada tem uma molecada boa, né? O Mateuzinho, né? O Matheus Gonçalves. Enfim, tem bons jogadores, mas assim, não é o momento assim dos caras resolverem tudo. Você vê o Lohan ontem já cobrado, que eu acho muito bom jogador, talentoso, mas tem que aumentar um pouco a dinâmica, né? Não pode achar que já calma. Muito bom jogador, potencial, qualidade, mas às vezes está jogando muito na classe, muito no estilo. Tirar um pouco o estilo e botar
tô começando, tô querendo, buscando espaço. Esse time só tem estrela, esse time só tem jogador de seleção. Como é que eu arrumo uma brecha aí? Ô, Lohan, eu tinha 19 anos, eu olhava para o time do Flamengo, tava ali Zico, Adílio, Andrade, Bebeto, Renato, Falei, cara, eu tenho que correr muito, eu tenho que dar 2 voltas na lagoa, quando entrar eu tenho que correr pros caras, eu tenho que fazer o que for para me arrumar uma brechinha. Então tem que correr, tem que ter mais intensidade, tem que ter mais entrega. Aí o Tite não olha isso, tira, adianta o gesto, bota outro volante para fazer. Mas vai, calma, o garoto tá começando a carreira, vamos dar incentivo, porque o moleque é bom, Mas é um elenco que você vê, né? 27 pontos, líder do campeonato, rodada maravilhosa, Botafogo empatou, Bahia perdeu, mas Palmeiras quem, Pascoal, me ajuda aí que hoje. tava ali brigando com ele. Vai Atlético jogar Paranaense ainda, ganhou, né? É melhor jogar. Mas estava abaixo. Botafogo e Bahia. Mas assim, a rodada até o momento já foi muito boa. Pode ficar espetacular. Acho que não vai, porque para mim o Palmeiras é favorito no Allianz. Mas assim, é o líder, independente do que acontecer, é o líder. E é o líder com todos esses desfalques. Então é um momento muito bom e parabéns ao Tite e à comissão, né, gente? Tá conseguindo, não é qualquer time que consegue. 14, foram quantos desfalques, Pascoal? Fala aí. Não, eu achei, se você levar na ponta do lápis, eu acho que são 5 nas seleções, mais os jogadores machucados, mais a volta, alguns jogadores voltando. Ontem o Bruno Henrique também voltou, né? O Cebolinha continua fora. Ainda a volta também do lateral esquerdo, porque em alguns momentos ele ficou fora. Tinha 8, 9 desfalques. O Palmeiras pode ter até 10 desfalques hoje na partida contra o Corinthians. Para quem acha que o time do Palmeiras tá com grande... Vamos lá, Pascoal, vamos lá. Vou te ajudar aí na roubada dos desfalques. Chega tanta gente que a gente fica com medo de esquecer de alguém, né? Desfalques. Quem estava fora? Arrascaeta, De La Cruz, Vinha, Varela e Pulgar, que são os convocados. Igor Jesus com o tornozelo torcido. Everton Cebolinha com problema no quadril. O Gabigol cortado por conta de uma decisão da diretoria. A gente já vai falar especificamente de Gabriel aqui mais lá pra frente, viu? Fala, dona... Não, assim, acho que é dar os parabéns pro Tite, pra comissão. Ele consegue sair dessa fase. O Fabrício da Fiel fala assim, tá atravessando o deserto com a garrafinha de água e não tem ninguém com sede. Assim, eu vou te falar um negócio. O que o Tite está fazendo... a gente sempre fala aqui do Flamengo que tem o melhor elenco, né, do Campeonato Brasileiro. Só que ele está muito desfalcado, o meio-campo dilacerado e ele encontrando soluções. Mais uma vez eu vou citar um jogador aqui que ofensivamente nem rendeu muito ontem, mas defensivamente, o Wesley. Porque o Luiz Araújo também, o que ele deu de desarme, o que ele correu o campo. Esse lado direito, né? Esse lado direito do Flamengo, que sempre foi uma dor de cabeça do torcedor rubro-negro, ali é muito importante para você ter a solidez defensiva. Mas é um bom ponto esse que você levantou, sabe por quê? O Varela, ele também não entrega ofensivamente. Então, talvez, se ele mantiver esse padrão de jogo, isso gere uma dúvida no Tite. Mas aí vai fazer o corredor se o jogador que joga na frente dele for para dentro. Se continuar aberto na ponta, um vai bater no outro. O Wesley? O Wesley. Não, mas o Wesley não tá subindo muito. O Wesley ele fica mais preso na marcação. Não, e quando subir, não vai... Se aliás, fez um bom jogo ontem. O Luiz Araújo. Fez um bom jogo. Fez um bom jogo. Fez um bom jogo. Bateu uma falta espetacular pro segundo gol do Flamengo. Mas o lateral tem que compensar muitas vezes. Às vezes, o Zinho sabe bem disso porque tinha um treinador que trabalhava o Zinho que ele falava assim, quando passar o lateral da esquerda, o da direita para fazer o encaixe. O da direita fica. E o lateral da esquerda era o... Mas o Wesley tá ficando, esse é o ponto. O lateral da esquerda era o Roberto Carlos. Quando passar o da direita, era o Cafu. O da esquerda fica. Como é que vai segurar um cara igual o Roberto Carlos, que era um furacão para passar... O Wesley tá ficando. O Juninho, que jogou com o Zinho, que gostava muito... O Zinho brigava com ele. Falava, fica aí, você não vai a lugar nenhum, fica aí. Deixa que eu resolvo. O Zinho dava dura no Juninho. Fica aí, não sai não, deixa que eu resolvo aqui, você fica aí resolvendo a sua aí. E aí, a compensação desses caras que são muito ativos ofensivamente é uma coisa que o treinador tem que ter muito controle. Sim. Muito controle. Se perder esse controle, os dois avançam simultaneamente, já largou os zagueiros de mano com os atacantes.
O volante saiu, e aí, como é que fica para marcar? Então fica muito complicado. Mas eu acho que o Flamengo tem feito uma boa compensação. Com o Luiz Araújo de um lado, ontem jogou o Bruno, né, do lado esquerdo. Mas o Ayrton Lucas está mal, né? Hã? Não está num bom Lucas momento. não está num bom momento, o Vinha faz muita falta. Esse lance do Ayrton Lucas que o árbitro marcou um pênalti... Ele não aguenta. Eu vou falar um negócio pra você. Zinho, ele não aguenta, Zinho. O árbitro marcar um Ele não pênalti aguenta. desse, ele tem que ser muito valente. Ele adora falar de VAR. Ele adora. falar de O árbitro que marca um pênalti desse, ele tem que ser muito corajoso, hein? Bota aí o lance do É Pascoal. muita coragem. certeza É disso? muita coragem marcar um pênalti disso. É que a Daiane Muniz avisou, gente, isso aí não é nada. Ô, Braulio, vai lá ver que isso aí não é nada, Braulio. Eu achei um absurdo. Ainda deu um cartão. E o lateral direito fala pra ele, não, professor, eu tirei a bola com a cabeça, não foi com a mão. Esse aí, Zinho, acho que a gente vai ter que concordar com o Pascoal, hein? Você vê alguma possibilidade de pênalti? Na câmera lenta, depois parece mais pênalti do que pareceu na hora. E aí ele anula o cartão e anula também o pênalti depois da Daiane Muniz chamá-lo no VAR, Tetra. Há o contato, mas não é isso que faz o jogador do Cruzeiro ter a vantagem ali. Entendeu? Aquilo que a gente fala de analisar o jogo, não só a imagem. Parou, câmera lenta, vai ver o cotovelo um pouco ali, pega, né? Tem um contato, aí vai e marca pênalti, sei lá. Eu tenho as minhas análises nessas coisas de VAR, é isso, né? Tem que ter a visão do dentro de campo, dos movimentos que os jogadores fazem, né? Da intenção que tem ali. Aí fala, mas sem querer também é pênalti. Já vi muito comentário assim, Sim. né? Sem querer quebra, não sei o quê. Então eu vejo aí o jogador do Cruzeiro olha para a bola, vai na disputa da bola, né? E assim, é um esporte de contato, acontece, né? Não vi maldade, não vi nenhum movimento para ele querer impedir o jogador do Flamengo de chegar na bola, ou por causa disso ele chegou primeiro na bola, ele estava até mais encorpado para chegar na bola do que o Ayrton Lucas. Então, para mim, não foi nada também. E aí, dona? Não foi nada. Isso aí, invenção, né, da arbitragem. Eu vou falar que, na verdade, eu vejo o Ayrton Lucas chegando depois dele e indo... Lance normal, disputa Não, normal. mas o Braulio vai me desculpar. O árbitro o Braulio não é mau árbitro. Não. O Braulio não é mau árbitro. Mas ele foi muito mal nesse lance. Como eu também acho... E o lance do gol do Cruzeiro? Aí que eu acho mais Então, mais o lance do polêmico gol até do do que o Cruzeiro pênalti. tem uma explicação... posso falar? Vai. A explicação da regra é a seguinte. Quando o Lucas cai e toca a mão na bola, ele não tira proveito do lance. Porque o lance vai para um outro jogador que continua a jogada. Se ele segue na jogada, ele segue com a posse da bola na jogada, é falta. Mas como ela bateu absolutamente sem querer numa transição de jogada, porque ele tomou um tranco e veio caindo, o árbitro entendeu que aquilo é um lance natural. Acontece pelo tranco que ele recebeu. Ponto. A jogada segue e sai o gol do Matheus. Essa é a explicação da regra, porque a regra hoje tem muitas explicações para muitos fatos, né? Essa é uma das explicações, ou a explicação Tira só, por para esse favor, a caso. tarja pra gente, que senão a gente não consegue ver o... Aí o Matheus pega ele fora da momento área. exato do lance. Se der pra voltar... Porque aí já não pega mais, já foi. Na hora que passou, Porque a gente tava a com bola tarja vai em para o cima. lateral direito do Cruzeiro, para o William, e o William que vai tocar a bola para o lance ser Pro finalizado Pascoal, pelo um gol Matheus. legal, é isso. Para mim, é gol normal. Gol normal. Tá, a gente vai voltar o lance aí pra Agora, dar mais uma olhada. se a bola bate na mão dele e ele tira proveito do lance, ou seja, se ele finaliza, se ele dá o passe, aí tem que parar. Mas é que a bola foi carambolada aí, ali, ó. ó. Que vai pro jogador do Cruzeiro, né? Ele Ó. cai, o Gerson cai, a bola fica ali. Ele tira o Gerson do lance quando cai também e cai com a mão na bola, né? Eu confesso que eu tenho muita dúvida, porque a gente já viu anular Já gol viu, dessa já viu. maneira. Como diz o Zinho, Aí, de a gente já novo. viu dar e já viu não dar. É O o Zinho tem critério. sempre essa versão, né, Zinho? É isso aí. É isso aí. Eu particularmente, segue o jogo. Segue o jogo. É do jogo. Um enrolou com o outro e tal. É aquela coisa, o cara tá caindo, a bola bateu ali, não teve essa intenção. Mas leva essa vantagem, porque cai no pé do jogador do Cruzeiro, sai o gol. Eu só espero que, na sequência do campeonato,
mantenha-se esse critério. Entendeu? Ah, mas aí não vai ter. Pra Nem ficar espera isento isso. de qualquer... mas o problema é esse. O problema é esse, entendeu, Donão? O problema é esse. Eu não daria negócio de falta, nada. Cara, é do jogo, ver os dois ali trombando. É a pegada, é a adrenalina do jogo. Isso acontece. Esse lance acontece mesmo. Né? O cara não foi com a mão para jogar a bola pro adversário. Né? O Gerson não estava inteiro na jogada e ia sair com essa bola. O jogador do Flamengo ia pegar. Não, cara, do jogo. Só que ali na frente não vamos ver esse mesmo critério. Não, pra mim segue o jogo também, gol legal. Né? E, aliás, um gol que mostra a fase do Matheus, né? Sim. O jogador é o Matheus Pereira, nesse time do Cruzeiro. Impressionante como ele tá Você jogando que falou bola. semana passada aqui que era o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, não foi? Eu acho que ele é o melhor Tem camisa... páreo? Eu acho Olha que pro outro tem. lado aqui do estúdio. Eu acho que tem 3. Tem competição ou Eu não? acho que Tá tem sozinho? debate tem, mas assim, na minha visão, o Matheus Pereira, até agora, ele é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, consequentemente, o melhor camisa 10 do país, né, em rendimento, porque dentro do Cruzeiro, que é um time hoje, ainda sem os reforços, que tem limitações, ele consegue ser extremamente decisivo de forma constante. Ele é muito influente para essa equipe do Seabra, aliás, mesmo perdendo, porque tem gente que só elogia na vitória, né? Sim. O trabalho do Seabra é muito bom no Cruzeiro. Sim. A forma como ele conseguiu organizar esse time competitivo, foi para... E foi um jogo em que oscilou a equipe que estava melhor. No Sim. final do primeiro tempo, no começo do segundo, o Cruzeiro se impõe mais. Cruzeiro com mais depois- posse, é um time organizado, um time que sabe explorar bem os laterais, né? De um lado o William, né? Ontem não foi o Marlon, foi o Kaique, que é um jogador também promissor. Então é um trabalho bem interessante. É um técnico da nova geração que conseguiu formar um time bem competitivo e aí você pode projetar, ainda sem os reforços. Sim. E ele conseguiu potencializar muito nesse jogo do Matheus Pereira. Para mim, o Matheus até agora é o jogador mais decisivo e o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Dentro da equipe que ele tem, olha onde é que o Cruzeiro está brigando, lá na parte de cima da tabela, muito por conta da qualidade dele, né? Acho que isso tem que ser algo bem relevante nesse debate. Pascoal, ele falou mais decisivo, Pascoal. Aí tem uma tela para O mostrar. decisivo, Uma tela para mostrar. decisivo é um rapaz que joga a 9 do Mas Flamengo. ele faz o time jogar, Pascoal. Ah, sim, ele faz o time jogar. O Matheus Agora, faz o time jogar. o 9 do Flamengo, ele decide jogo. Ele determina vitórias. E jogador que decide jogo, determina vitória, ele custa muito caro. Mas o que é mais fácil, Pascoal? Você decidir... Não estou tirando o mérito do Pedro, pelo amor de Deus. Para mim, o melhor camisa 9 do país está fazendo um grande ano. O que é mais acessível? Não vou nem utilizar fácil. Você decidir jogos sendo um camisa 9, tendo companheiros qualificados que produzem para você, ou você ser o Matheus Pereira dentro de um Cruzeiro que tem limitações e dentro desse Cruzeiro ele é o camisa 10 que faz o time jogar, ele cria e ele ainda define? Olha os números ele aí, ajuda Pascoal, a pra te marcar, ajudar. ele define. Faz de Eu vou tudo. falar uma coisa pra vocês. O Pedro, ele nunca saiu tanto da área como ele tem saído agora com o Tite. Só pra gente E não tá perder saindo, os tá números saindo que bem, estão tá? aí na tela. O Pedro tem 2 jogos a mais, 2 gols a mais, 2 assistências a mais, menos minutos para participação em gol, quase um tempo e meio ali. E tem mais vitórias garantidas pro Flamengo com participação em gols do Pedro do que eu ia falar Palmeiras. Será que minha cabeça está em Palmeiras É e porque Corinthians tem um já? clássico hoje. Pode ser isso, mas o Cruzeiro tem menos do que Eu gosto menos muito do vitórias Matheus. garantidas. Eu também gosto muito do Matheus, mas decisivo nesse momento talvez seja uma palavra que case com o Pedro. E o Cruzeiro comprou definitivamente o Matheus, né? É mais um investimento que o Cruzeiro fez com... Um jogador que era destaque de Premier League, né? O cara da qualidade dele. Mas Ô Zé, vou falar uma coisinha pra você não leva mal o que eu vou falar. Eu sei que o Flamengo já tem 5 jogadores nas seleções, mas o 9 tinha que estar. Tem certeza Esse disso? rapaz tinha que estar na seleção, porque não tem nenhum centroavante. Tem o Endrick, legal, eu sou fã número 1 do Endrick. Talvez tenha sido eu um dos primeiros a falar que esse moleque ia virar e ele vai ser o que ele quiser ser no futebol. O Pascoal, e camisa 10 precisa lá? Camisa 10 está precisando. Eu acho que o Matheus Pereira Tá precisando. tem que ficar no radar. E tem um rapaz que joga no Palmeiras, o Estevão, para mim. Estevão, Matheus e Pedro são os 3 destaques do Campeonato Brasileiro. E o Gerson também, né? Agora o Gerson está entrando porque ele tomou conta do time nesse período. O que você acha? Ele foi malzinho? Quem? Eu fui mal nas minhas escolhas? Foi Não. mal no meio campo que ele montou Não. e o atacante Não. que ele colocou na frente?
Não, para a seleção brasileira eu discordo um pouco. Acho que o Estevão e o Matheus Pereira ainda não. Ainda tem que queimar um pouquinho mais de chão. O Pedro, sim. O Pedro eu concordo com o Pascoal. Poderia estar na seleção, com certeza. Até porque o Endrick não faz a função que o Pedro faz. Mas essa que tá no GC aí, não tá escritinho na nossa tela, Tetra, responde essa aí, ó. Quem que é o craque do brasileiro até agora? Pedro. Mas não dá nem conversa com o Matheus Pereira? Não, Matheus Pereira, baita de um jogador aí, tá se destacando muito, concordo com o Donan. Muito importante. E a análise do Donan, eu entendo e concordo. Assim, é um cara que, ao redor dele, tem menos qualidade que o Pedro tem ao redor dele. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu coloco o Pedro assim, com tantos jogadores que poderiam ser jogadores decisivos no Flamengo, quem é ele? Ah, mas sim, ele que é o cara do momento final. A Arrascaeta também está toda hora na área. Luiz Araújo, Cebolinha, Bruno Henrique. Então, De La Cruz. E o Pedro, você fala assim, se ele tivesse só gol, mas ele tem muitas assistências, muita qualidade. Ele não é um cara da área que é pesadão, pelo contrário. Eu nem acho que o fundamento principal do Pedro é o cabeceio. Eu nem acho não, tenho certeza. Não é o melhor dele, o cabeceio para o centroavante da área, o cara tem que ser um exímio cabeceador. E não é o melhor do Pedro, o melhor do Pedro. Ele fez um pivô ontem que se tivesse entendido o que ele estava fazendo, era um golaço. Ele é muito inteligente, né? Ele tem muito recurso e... Não, inteligentíssimo. Olha, o Abel Neto, nosso querido Abel Neto. Nosso Abel. Um beijo para ele, meu parceiro. O nosso Abel, fera demais. Todo dia eu tomo um cafezinho vendo o F360 com ele e com a turma toda. Ele tem essas deixas, né? Essas coisas de comparar jogador atual com um jogador das antigas, e ele fala que o Pedro é o Evaí dos tempos modernos. E como eu joguei com o Evaí, em certos momentos, a característica de sair da área, segurar, prender, esperar os pontas passar para tocar, ele até lembra mesmo. Não quero comparar quem é melhor, quem é pior, não é isso. Tô falando de característica, só que o Evaí cabeceava melhor que ele. E batia falta também, o Evaí. Né? Então, assim, mas o Abel faz essa brincadeira, né, essa comparação, e o Pedro, pela inteligência dele, de enxergar o jogo, de dar essas assistências, em certo momento lembra sim. Não vai falar do Gabigol? Então não deu. Então o Pedro levou aqui nesse momento, Perdi apesar da... Não, mas tá em boas mãos também. Eu não vou falar de quê, Pascoal? Bom, e aí imagens da vitória do Flamengo diante do Cruzeiro. Vamos falar disso. Ótimo jogo, viu? Foi um ótimo jogo. O Flamengo amassou, o Pedro joga muito. E o Gerson, que nós tentamos tirar do... Eu vi que toda vez eu lembro, Bubu. Teve um programa aqui que o Pedro ficou indignadíssimo. Mais um deles. Porque são vários. Indignação é o sobrenome de Pedro. Quando nós falávamos do Gerson, ele não, por que tem que tirar? Agora, o Gerson voltou a jogar bem e tal. Mas o Flamengo ontem, o senhor e a Natália não vão poder falar um A do Tite. Não, mas eu já elogiei. Meu problema com o Tite é na Copa do Mundo. Um A. Seleção brasileira. No clubes ele vai bem. Ontem ele foi genial. O quê? Equivocado, genial. O Tite? Por quê? Por quê? Porque ganhou o genial? Ele tá com um monte... Não sei se você sabe, ele tem um monte o de Zubeldia ganhou ontem também, assim, é genial? Tem bastante gente. Mas tem um monte de desfalque. Mas vocês são contra o Tite até Não. Meu problema com o Tite é a seleção brasileira, já deixei claro. Ele tá fazendo um bom trabalho. Eu sei, inclusive no F360, o quanto ele tá se adaptando aos adversários. Joga de forma diferente. E ontem jogou contra um excelente Cruzeiro. O Cruzeiro não jogou mal, não. Depois do gol do Flamengo... Direto. Depois do gol do Flamengo, o Cruzeiro cresce na partida. Tem um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, que é o Matheus Pereira. Foi um jogo muito bom. E o Flamengo conseguiu a vitória com a lei do ex. O Fabrício Bruno já jogou no Cruzeiro. Você vai falar alguma coisa do Tite? O que ele errou ontem, então? Vai. Não. Por exemplo, o Flamengo venceu um jogo difícil contra o Bahia, ganhou na bola parada, né? O de zagueiro, que foi o Davi Luiz.
Agora, de novo, um jogo difícil, jogo enroscado, complicado. O Bahia era time top, né? Ainda é, né? Tá na parte de cima da tabela, o Cruzeiro também. Então, são vitórias um pouco suadas, né? O Tite muitas vezes foi chamado disso, né? O cara do 1-0, né? Que não brilha, não encanta, mas ele é muito competitivo. O Tite é muito bom em pontos corridos. Tem muitas coisas boas pra falar. Então, a bola parada tá funcionando, a bola parada ofensiva. Se ele sofreu contra o Juventude na bola parada defensiva, na ofensiva tá indo muito bem. Você recuperou, né? Assim, times que normalmente ganham pontos corridos, tem poucas derrotas, mas quando tem já dá uma resposta em sequência. A oscilação não é tão ruim. Então perdeu um jogo pro Juventude, para variar, o Flamengo estava muito desfalcado, ele continua cheio de problemas. E, se eu não me engano, o aproveitamento do Flamengo nessa era Copa América, que era o grande temor, né? Quando começou o ano, o Flamengo localizou o nosso grande adversário para 2024, chama-se Copa América. É o grande adversário. Não é o Palmeiras, não é o Cruzeiro, não é o Vasco, não é o Bahia, é a Copa América. Tanto que ficou brigando o Brasi, tentando, caramba, porque a CBF vai desfalcar o Flamengo, serão 9 rodadas, quase que um terço de campeonato, não sei o quê. Começou a Copa América, ou começou, os desfalques viajaram, saíram. Não, os desfalques não viaja, né? Porque quem viaja vira desfalque, né? O que eu falei tá errado. Né? Desfalque não viaja. Às vezes você viaja sem sair do lugar. É verdade, Desfalque viaja. É verdade. Tem muito cara que faz isso. Então é o seguinte, o Flamengo tem mais de 70% de aproveitamento nesse período. Ele consegue se manter líder do Campeonato Brasileiro nesse momento em que, em tese, os adversários deveriam se aproveitar da fragilidade do Flamengo. E aí você vê, de fato, que é o melhor elenco da América do Sul, capaz de superar tantas ausências, e aí é o melhor momento do Tite. Eu falei, o Tite não fez um bom trabalho no Flamengo em 2023, porque ele assumiu a tempo de ganhar o Brasileiro, como o Palmeiras teve tempo, e ele não ganhou, quase fica fora do G4. Então, ele teve tempo, o trabalho do ruim, não, o trabalho do Tite pra mim... Ele teve tempo. Teve tempo, então, essa é a minha opinião, cada um seu cada um, né? Então é o seguinte, para mim... É que 2023... vocês amassam o Tite. Então, aí no começo do ano, aqui, o Tite teve oscilação. Acabei de falar que ele tá indo bem, pô. Então, tá doido? O Tite, no começo do ano, oscilou. Teve um momento que tava gente até querendo a demissão dele, que não tinha identificação com o Flamengo, não estava sentindo principalmente depois da derrota pro Palestino, né? Tal. Um momento que não foi bom, ele admitiu a sequência de jogos ruins e tal, depois ele se recuperou. E agora, na Copa América, com os desfalques, é que você tá vendo mais o trabalho do treinador. O Tite, antes, você podia... O Flamengo é meio que fácil, né? Você tem um monte de jogador bom lá, você só distribui camisa, né? Ser técnico não é tão complicado. Eu vi com o Paulo Souza, eu vi com o Domenech. Vitor Pereira. Domenech. Gabigol, Bruno Henrique, Domenech. Eu vi com o... Pena que não tem o Vitor Pereira. Vitor Pereira, Sampaoli também, Zé Gracinha. Bom, então é o seguinte, nesse momento em que o Tite tem que fazer escolhas ali um pouco mais ousadas, ele está improvisando, Léo Ortiz é volante, né, o zagueiro de lateral esquerdo, apostando na base, você não tem o Arrascaeta, vai o Lohan, que oscila, né, como normalmente o jovem oscila. Posso te falar uma coisa? Só uma coisa. Dá um sorriso para esse print. Olha que coisa rara, é o melhor momento do Tite no comando do Flamengo. Corta pra ele. Cara, eu sou um comentarista surfista, cara. Eu vou na onda, cara. Quem tá entendeu, bem, quem tá liderando, quem tá por cima. Boa! É assim. Olha lá, tem torcedor que é torcedor surfista, né? O cara torce pro time que tá ganhando. É o modinha. Aquele cara que ele torce, quem que é o melhor time agora? Agora eu sou esse aqui. Agora é o Palmeiras, vou torcer pro Palmeiras. Tem uns modinhos assim, né? Bom falar em torcedor modinha. Tinha torcedor modinha ontem no Maracanã. Tinha? Mas, sério. Torcedor que nessa situação vai o Lohan, é modinha. E assim, todo jogador pode ser questionado, criticado. Espera acabar o jogo, pelo menos, né? Mas ali, naquela situação, no primeiro tempo, porque perdeu 2, 3 bolas ali, que realmente foi individualista, pecou na decisão. O cara pegar na bola e ser vaiado pela própria torcida é um negócio que eu não consigo entender. E olha que a gente aqui, a gente sempre frequentou arquibancada. Então a gente sabe o que é a corneta merecida de um jogador que está desgastado. Mas a vaia que o Lohan recebeu no Maracanã é um negócio tão desproporcional e tão fora da realidade do que é o Flamengo hoje. O Lohan segurou uma bronca no Flamengo que poucos garotos da idade dele seguram, com personalidade, substituindo o Arrascaeta, sendo o elo ali de ligação com o ataque. Até aqui, o balanço dele é muito positivo, fazendo uma transição com muita maturidade,
não merecia as vaias ontem. Foi um negócio muito cruel que, pelo menos, os líderes do grupo souberam se posicionar. E hoje o Flamengo, é algo importante também nessa recuperação do Tite, tem demonstrado boas lideranças positivas. O Gerson como capitão, tendo uma atitude diferente em campo. O Davi Luiz, o Rossi ontem, que na saída de campo defende o Lohan, diz que o quão absurdo é vaiar um jogador como esse. E no contexto do Flamengo, que é um contexto ainda vencedor, apesar da temporada ruim no ano passado, é mais absurdo ainda vaiar um jogador da base. O Flamengo, que sempre se vangloriou daquela máxima de que craque o Flamengo faz em casa, precisa passar essa cultura também para a arquibancada. E eu vejo, não é a maioria da torcida do Flamengo, imagino até que muitos torcedores, de fato, ali ficaram incomodados com a vaia ao Lohan, mas é algo que precisa ser colocado, que vaiar um jogador nessa situação só porque, por um jogo ruim, é sinal de que as pessoas estão perdendo a paciência a ponto de jogar contra o próprio clube, que isso só ajudou a murchar o Lohan e um jogador jovem. E assim, não estou dizendo que o jogador jovem não pode ser criticado, não pode ser cobrado, mas dessa maneira, em tão pouco tempo de time principal, em que a resposta dele é altamente positiva... Substituindo o Arrascaeta e De La Cruz. Para mim, é um absurdo completo e que bom que os líderes do elenco, o Tite e muitos torcedores do Flamengo estão defendendo o patrimônio do clube, estão defendendo um jogador que é cria do Ninho do Urubu e está dando muito retorno em campo. Natália Ferrão, vamos para o intervalo. Você quer chamar o break? Você acho que dá todas as suas participações. Galera, é isso, pessoal do ESPN FC, falando sobre o Flamengo, essa campanha aí que o Mengão vem fazendo no Brasileiro, é o líder, tá ali à frente do... O vice-líder é o Botafogo, o Palmeiras ainda joga hoje contra o Corinthians. Se o Palmeiras tropeçar, o Mengão mantém essa diferença que tem agora no momento, né, para o vice-líder. E está isolado, né, na liderança do Brasileiro. Vamos aguardar o resultado desse jogo do Palmeiras contra o Corinthians. Mas o Flamengo está fazendo a sua parte, vencendo seus jogos. Ontem conquistou um resultado muito importante, mesmo com muitos desfalques. Está se saindo muito bem aí nesse período de Copa América. E se manter, né, na liderança até a volta dos outros jogadores, acredito que vai ser muito difícil de tirar o título do Campeonato Brasileiro do Flamengo, né? Porque mesmo com muitos desfalques, o time está se saindo muito bem. Ontem fez um bom jogo. O Cruzeiro deu trabalho, mas o Flamengo conseguiu superar o Cruzeiro e conquistou, né, esses 3 pontos muito importantes. O Cruzeiro vem fazendo uma boa campanha sobre o comando ali do Fernando Seabra, mas o Flamengo foi superior, venceu com todos os méritos e agora é focar na sequência do Brasileiro. Próxima partida contra o Atlético Mineiro, jogo fora de casa, na Arena MRV. O Atlético Mineiro está oscilando bastante no Brasileirão, mas vai ser um jogo difícil, complicado, principalmente por ser fora de casa, ainda mais essa questão da rivalidade que tem entre Flamengo e Atlético Mineiro. Mas tem tudo para ser um jogaço, né? O importante é que o time está jogando bem, o Flamengo fazendo uma boa campanha, é o líder do Brasileirão. É aguardar agora essa próxima partida. Deixa sua opinião aqui abaixo, deixa aquele like também para estar fortalecendo. Valeu e até a próxima, galera.